interessante a gente começar a formar isso daqui, porque a gente sente falta, a gente não sabe com quem conversar, a gente não sabe como falar. E aí, eu sei que eu sou concursada, né? Eu sou servidora pública, eu não aprendi sobre empresa, eu não aprendi sobre Instagram, eu não aprendi sobre patrocinado, eu não aprendi como gravar, como fazer vídeo, eu não estudei para isso, né? Eu sou servidora pública. E quando eu entrei nesse mundo, eu senti uma grande dificuldade, principalmente para quem que eu vou perguntar isso. E a gente, às vezes, né, muitas vezes, a gente se enxerga como um concorrente ou algo nesse sentido, e a gente não conversa sobre isso. E aqui eu estou aqui para falar que a gente não é concorrente, pelo contrário. A primeira coisa que eu vou falar para você, o aluno, ele não compra a sua mentoria, ele não compra, por exemplo, o DSO, ele não compra o estratégia em si, porque até muitas pessoas não sabem nem quem é o dono do estratégia, não compra o grande curso. Os alunos, eles vão comprar você, literalmente ele vai comprar você. Os alunos compram a Larissa, os alunos compram, que eu estou vendo, a Nath que me segue, eu sigo a Nath, os alunos compram o Felipe, não é o seu curso. E como o Marlon falou, o aluno está lá com o cartão pronto, só falta você ajustar como você vai fazer isso. Então, aqui, o objetivo é exatamente a gente conversar sobre isso. Conversar, e vocês podem ficar eu estou aqui acompanhando o chat. E eu trouxe aqui uma pequena apresentação, eu não sei se eu consigo compartilhar, Marlon, mas eu acho que vai dar para fazer isso daqui. E todos vão poder conseguir, deixa eu ver aqui. Consegue. O pessoal tá vendo, né? Olha, tá vendo que eu tenho que melhorar? Por isso que eu tenho uma equipe para fazer. Pronto, aqui, ó. Agora dá para ver vocês entenderem. Vocês estão vendo, né, pessoal? Tudo direitinho, né? Então, nós vamos entrar agora no mercado de mentorias. E vocês que estão entrando agora, eu falo uma coisa para vocês e eu vou ser bem sincera. Vocês entraram totalmente diferente. O negócio agora está muito mais embaixo. Vocês entraram em um mundo que agora acabou a época quando eu entrei, que era 5 anos, e qualquer coisa que a gente falasse, qualquer coisa que a gente fazia, o aluno comprava. Era aquela questão do Instagram, tudo novo, ali na pandemia principalmente, que a gente chegou, por exemplo, a gente fazia live de 7 dias, fazia um lançamento, fazia qualquer coisa e o aluno comprava. Agora não. Então, ali, a galera agora já está um pouco mais treinada. Por isso que a gente fala que o mercado de mentoria mudou. Não dá mais para você ser um mero amador. Não dá para você querer botar o link de vendas ali no seu Instagram e querer vender. Você não vai vender. Então, cada vez mais, o mercado ele vem evoluindo. E, obviamente, pessoal, eu sei que a maioria de vocês são servidores públicos, né? A maioria de vocês estudaram para concurso público. Eu não vou falar de forma profissional, eu não vou falar palavras difíceis, eu não vou falar coisas assim que, de fato, eu sei que existe, mas eu não vou falar em termos técnicos. Eu vou falar o que eu sinto, que é a minha realidade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, equipe de marketing, equipe de produção, cada um no seu quadrado. Já vou falar sobre isso também. Mas eu vou aqui falar para vocês o que eu sinto da minha realidade. Então, antes, há 5 anos, quando eu fiz a minha mentoria, qualquer coisa que eu falasse, qualquer coisa que eu colocasse, eu vendia. Mas foi assim logo no início? Obviamente que não. Vou falar como eu iniciei também no mundo da mentoria, no mundo do Instagram. Só para avisar vocês que não dá mais para a gente fazer qualquer coisinha e querer vender. Não dá mais. Felizmente ou infelizmente, o mercado vem evoluindo na concorrência, vem evoluindo na produção, vem evoluindo no material, vem evoluindo do jeito que você se porta. Tudo isso vem evoluindo. Então, a gente precisa realmente, de fato, profissionalizar a nossa mentoria, profissionalizar o nosso canal de comunicação, não só Instagram, não só YouTube, não só TikTok, nós vamos falar também sobre as redes sociais e posicionamento, tá? Então, essa é a primeira ideia que eu quero passar para vocês. E aí, vem a questão do posicionamento, ele constrói. Como eu comecei no Instagram, eu sei que muitos de vocês me perguntam, não só Instagram, mas também nas redes sociais, como eu comecei, e eu acho importante, é o principal erro quando eu converso com as pessoas que querem começar uma mentoria, é não se posicionar. E quando eu digo se posicionar, é mostrar
o seu rosto, é mostrar a sua posição, é estar nas redes sociais. Se você quer ter uma mentoria, se você quer vender algo, hoje a maior arma que você tem é as redes sociais. E é uma arma, gente, que eu falo que ela é justa. Então, hoje, qualquer pessoa tem um celular, qualquer pessoa consegue gravar, qualquer pessoa pode ter uma rede social. E eu já falo para vocês a primeira dica: tenha várias redes sociais, não se limite somente ao Instagram, não se limite somente, por exemplo, ao YouTube, tenha várias, seja o Instagram, seja o YouTube, seja TikTok, também é interessante. Você precisa se posicionar. Então, quando eu comecei, no ano de 2019, eu comecei produzindo um conteúdo. E eu sei que nós, servidores públicos, nós temos uma grande dificuldade em relação a isso. A produção de conteúdo, ao que falar, ao que produzir. O que eu indico para você? Fale a sua história. Conte como você começou, como você passou em concurso público, como foi a sua caminhada. Isso é muito importante, porque foi o meu conteúdo que gerou um posicionamento, foi através do meu conteúdo que me posicionou nas redes sociais. Hoje, a minha maior rede social é o Instagram. É minha maior vitrine, é o Instagram. Então, eu comecei, gente, eu fazia vídeos ali dentro do meu carro. E eu falo que eu tinha um quequezinho, né? E era ali, dentro do meu queque, que eu fazia os meus conteúdos. Então, como que era o meu conteúdo? Primeiro, eu comecei a contar a minha história. Como eu fiz a faculdade, como eu me formei, como eu comecei a estudar para concurso público, qual foi a minha metodologia que eu apliquei, o que eu testei e não gostei, o que eu testei e gostei. Tudo isso é gerando conteúdo. Eu fui gerando conteúdo por muito tempo. E eu fazia isso de maneira voluntária. E a partir, né, voluntária, que eu digo assim, eu não tinha intenção nenhuma de criar uma mentoria, nenhuma mesmo, nunca nem passou na minha cabeça. Isso no ano de 2019. Então, eu comecei a produzir diversos conteúdos. E, naturalmente, as pessoas foram me perguntando: Larissa, como você fez? Como que você passou? Como que é a profissão? O que que a profissão faz? Quanto que você ganha? O que que você deixa de fazer? E isso eu fui gerando conteúdo. Eu abria a caixinha de pergunta. Quando eu tinha alguma pergunta interessante, eu fazia Reels. Eu já respondia aquela pergunta em maneira de Reels. Aos poucos, eu criei o meu canal no YouTube de maneira também muito orgânica. Criei um canal no YouTube pensando, bom, vou ajudar o maior número de pessoas possíveis. Foi quando, um tempo depois, mais ou menos 6 meses a 8 meses, produzindo conteúdo de maneira totalmente gratuita, eu não tinha nenhuma mentoria, foi quando eu lancei o meu primeiro produto, que foi logo ali na pandemia. E quando eu fiz como que foi essa questão? Muitas pessoas me procuraram no Instagram para lançar, e vocês vão enfrentar isso. Muitas pessoas vão procurar vocês no Instagram para poder lançar você. Eu vi, né, que você está fazendo conteúdo, que não sei o quê. Eu sou uma equipe, eu tenho uma equipe formada de não sei o quê, eu sou lançador, eu sou estrategista. Você vai ver que vai ter várias pessoas. E eu nunca acreditei muito nisso, sabe? Falei, esse negócio aqui, será que vai dar certo? E eu falava, não quero não. Até que um certo, 2 rapazes, um da Bahia, o outro esqueci de onde que ele é, o Samuel, me procurou, eu senti confiança neles. Foi quando eu lancei meu primeiro produto. Como foi o lançamento desse meu primeiro produto? Eu já tinha tudo pronto? Não tinha nada pronto, não tinha nada, eu não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia o que eu ia lançar, eu não sabia como que era. Foi simplesmente, eu falei que eu ia ter a minha mentoria, que essa mentoria seria geral, não existia a tutoria ainda para mim, então a minha mentoria ia ser geral, eu dava aulas, e quando eu lancei esse meu primeiro produto, foi no valor de R$ 697, lembro até hoje. E sabe quantas pessoas compraram meu primeiro produto? Foram 600 pessoas que entraram no meu primeiro produto. Quando eu lancei a minha primeira mentoria, eu boto mentoria entre aspas, porque era uma mentoria coletiva.
E por que foi esse boom, esse sucesso na minha primeira mentoria? Foi quando eu pensei, vou largar esse concurso público, não tem mais sentido nenhum eu ser concursada, vou largar tudo isso, mas eu botei o pezinho na humildade, pensei, repensei várias vezes. Mas por que foi um sucesso? Porque antes de eu lançar o meu produto, as pessoas já sabiam quem era a Larissa. As pessoas já gostavam do meu perfil, as pessoas já sabiam como eu tinha estudado, as pessoas me conheciam. Então, o principal erro é você querer começar a vender. Tem pessoas assim que têm um perfil fechado, tem um perfil sem posts nenhum, sem vídeos nenhum, sem nada, e quer que a pessoa compre mentoria. Ela não vai comprar, se coloca sempre no lugar do consumidor, sempre do lugar do seguidor. Você compraria o seu produto? Você compraria o seu próprio produto? Então, você tem que pensar sempre nisso. Então, foi por isso que foi um sucesso realmente a minha primeira mentoria, porque eu já tinha feito toda a minha base. Então, você tem que deixar um legado, você tem que mostrar quem é você. E quando eu digo mostrar quem é você, você não precisa mostrar a sua vida pessoal, você não precisa mostrar a sua família, você não precisa mostrar os seus amigos, você não precisa mostrar que você está indo para academia, que você não precisa disso. É só se você quiser, é algo para complementar, mas você precisa ser visto. Você precisa ser lembrado. Aquela pessoa, ela vai comprar, mais uma vez, o seu produto por você e não por que tem dentro da sua mentoria. O que tem dentro da sua mentoria, o aluno ele vai ver muito depois que ele compra. Então, isso é muito importante. Eu falo 3 pilares do conteúdo. O primeiro, que eu falo que é a parte mais técnica, né? Interessante. Então, dê aulas de graças, dê aula no YouTube. Quantas aulas gratuitas eu dei no YouTube? Quantas aulas eu aceitei dar de graça? Seja no Gran Curso, seja no Estratégia, no cursinho. Lá na Pindaíba, eu ia lá de graça dar aula para as pessoas começarem a me conhecer, para eu começar a ser posicionada não só como delegada de polícia, mas também como professora. Então, isso foi muito importante. E eu fazia comentários sobre concurso público, mostrar o seu domínio sobre o tema. Você tem que, hoje, mostrar, felizmente ou infelizmente, ele é muito mais do que ser. Então, você tem que mostrar todo o seu conhecimento. É você construir a sua autoridade. Então, se você é procurador, se você é soldado, se você é delegado, enfim, qualquer área de tribunal, você precisa mostrar que você é uma boa pessoa. E eu digo mais, eu digo que você tem que mostrar domínio sobre aquele fato e que você, de fato, sabe falar sobre o tema. Porque a gente conhece alguns professores, por exemplo, na sua faculdade. Você sabia que o professor é muito inteligente, que o professor é muito bom, mas ele não sabia falar, ele não sabia dar aula. É aquela pessoa que não consegue transparecer o seu interesse. Então, isso é muito importante. Obviamente que a sua oratória ela vai melhorando, o seu posicionamento vai melhorando, a sua questão da aula vai melhorando, a dominação do assunto ele vai melhorando. Se eu mostrar para vocês os meus primeiros vídeos, eu tenho até vergonha de mostrar para vocês como eu falava, como eu me posicionava, mas tudo isso é questão técnica que você vai ajustando ao longo do tempo. Então, você só começa a ter uma boa oratória, um poder de persuasão, quando você começa a se posicionar, como quando você começa a fazer. Então, não tenha vergonha. Se você está no mercado de mentorias, não tenha vergonha de se posicionar, não tenha vergonha de errar em relação a temas que você, mesmo que domine, você vai lá e ajusta. Então, o primeiro ponto é você esclarecer termos técnicos, se posicionar de maneira técnica. Para que tudo isso, Larissa? Para você construir autoridade, para você virar referência naquele assunto. Então, provavelmente, quando você falar sobre o mercado de mentorias de carreira policial, delegada de polícia, provavelmente você vai ouvir pessoas-chave. Então, você vai falar, fulano de tal, Larissa, eu já ouvi falar de Larissa, porque eu me posicionei no meu tema em específico. Faça do mesmo jeito na sua área. Eu sei que tem várias pessoas aqui que são diversas áreas, então você tem que virar referência naquele assunto. E como você vira referência? Técnicos, termos técnicos. Nada melhor do que você para falar sobre termos técnicos com aulas, editais, com comentários sobre conteúdo, domínio do tema.
o que que é o cargo, quanto que você faz, o que que você faz, tudo isso é interessante. Então, esse é o primeiro ponto que você deve explorar muito bem nas suas redes sociais. O segundo é a sua autoridade. É falar das suas aprovações, é falar da transformação social, das provas sociais. Eu sei que vocês que estão iniciando agora não vai ter essa prova social, mas é importante, você que já tem, sei lá, 10 alunos, 5 alunos, não interessa a quantidade, não interessa. Você vai mostrando ali as provas sociais. Então, você fala das suas aprovações. Eu vi aqui um comentário. Tem muito mentor aí que é aprovado para soldado e vendendo mentoria para delegado. Mas o cara está vendendo. O cara é soldado, não estou desmerecendo de jeito. Pelo contrário, eu estou aqui só pegando um gancho de comentário. O cara, ele é soldado, está vendendo mentoria para delegado de polícia, mas ele está vendendo. Por que que ele está vendendo? O cara sabe se posicionar. Ele construiu uma autoridade. Isso aí é inegável. Você não pode até questionar, mas o resultado dele é que ele está vendendo. Então, não interessa, não interessa. Ele está ali fazendo venda. E como? Ele contou da aprovação dele. Ele contou da aprovação dele de soldado como se fosse a maior aprovação do mundo, não interessa. Então, se você foi aprovado em 1, 2, 3 concursos, fale das suas aprovações como se fosse a maior aprovação do mundo. Gente, eu sou, exemplo, delegado de polícia. É isso, tá? Então, não interessa. Aí você vai ouvir. Mas só passou para delegado? Mas por que você não fez juiz? Por que você não fez magistratura? Não, sou delegado de polícia. Então, eu construí essa autoridade e isso é muito interessante. E aí, a autoridade, ao longo do tempo, você vai conseguindo os seus alunos e você vai mostrando a transformação nos seus alunos. Hoje, não tem um dia que sequer que eu não passo, exatamente, não precisamos ser melhores que o nosso cliente. Exatamente. Então, é muito interessante, estou vendo aqui os comentários. E depois você vai mostrando o resultado dos seus alunos. Mesmo que o seu aluno não tenha passado ainda, você vai mostrar a transformação do seu aluno. O aluno vai te mandar ali a evolução dele, o aluno ele vai te mandar como que ele passou, como que ele está estudando, Larissa, eu evoluí. Tudo isso é print e para você mostrar. Então, além de você ter autoridade, você tem que mostrar a sua autoridade. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Então, toda vez, eu paro, toda semana eu paro e sempre filmo o que eu estou fazendo, eu sempre mostro a evolução dos meus alunos. A maioria de vocês tem a Tutory, vocês conhecem a Tutory, né? A maioria de vocês. E apesar de eu ter mais de 2.000 alunos ativos, eu não delego certas funções. Nós vamos falar de algumas delegações de funções que vale a pena. Eu não delego a função de conversar com o meu aluno. Pasmem, eu converso com todos os meus alunos, eu conheço todos os meus alunos. Então, para mim, isso é uma mentoria. Se não for isso aí já é outra coisa, é um cursinho, enfim. Então, eu converso com os meus alunos e eu sempre vejo a evolução dele. Isso é uma prova social. Então, isso é muito interessante, você mostrar essa transformação. Sempre mostre o seu trabalho, você precisa mostrar. Lari, Pode falar. foi muito. Vou até te interromper aqui rapidinho, mas foi muito bom você ter falado isso, porque quando eu falo isso para as pessoas, os mentores que têm 10, 15 alunos, e eu entendo eles também, né? Porque eles não têm dimensão do como é crescer, o quanto que dá para crescer, e até mesmo as próprias funcionalidades que a plataforma da Tutory oferece para ele conseguir fazer isso, né? Então, você validar isso é muito legal, né? Você falar assim, cara. Eu, Larissa, comecei lá, hoje eu tenho 2.000 alunos e eu falo com cada um deles. Porque as pessoas pensam, Lari, que assim, para eu ter 2.000 alunos é impossível eu conseguir falar com eles, eu não consigo. E aí eu falo para essa galera, a Juliana mesmo é uma das que eu já fiz reunião tá aqui, e eu falei recentemente para ela, falei, tem como sim, tem como, você pode ter 2.000, 3.000, 4.000, se você tiver uma organização de processos, se você tiver a plataforma da Tutory funcionando ali, organizando tudo, tem como sim, né? Mas a Vitória Araújo está perguntando aqui como, mas deixa para falar o como lá no Mastermind, porque senão aí já é demais também, né? Eu vou entregar o ouro, né? Vai entregar o ouro, assim, não. Deixa para falar o como lá no Mastermind. Eu também. Não, e eu vou, assim, obviamente,
como que funciona, né? É óbvio que a gente fica, tem muita coisa. E eu falo assim, quando eu comecei, eu falei, gente, eu tenho que criar CNPJ, eu tenho que fazer material, eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer organização. E aí, você sabe que você fica assim, você surta, porque eu falo, gente, eu não estudei para isso, eu estudei para ser servidora pública. Então, é um lado empresarial que a gente não está acostumado, a gente não sabe quantas e quantas vezes eu passei, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei contratar gente, eu não sei demitir gente, eu não sei como que eu vou fazer isso. E a primeira pessoa que eu demiti, eu chorava, gente, eu falava, gente do céu, como que eu vou demitir essa pessoa? E aí, o que faz? Eu aprendi a delegar, isso é muito importante. Você aprende a delegar funções. Eu queria fazer tudo. Tudo era eu que fazia, era material, era organização de matérias, é a organização ali da plataforma, era a organização de letra da lei, organização, era responder na aluna, era tudo eu. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei, ou eu acabo com isso, não faço mais mentoria, ou eu começo a aprender a delegar. Então, hoje, como que eu converso com todos os meus alunos? Porque as outras partes, o material, a organização da plataforma, enfim, tudo a parte externa, eu tenho uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe que me auxilia. E tem certas coisas que eu não delego mesmo. E uma das coisas que eu não abro mão é de conversar com os meus alunos. Então, os alunos até ficam impressionados porque eu mando áudio. Porque o aluno, às vezes, ele não acredita que sou eu. E eu falo, oi, fulano de tal. Eu falo o nome do aluno, aqui é a Larissa, eu estou falando com você, estou recepcionando, respondo dúvida. Então, por que que eu dou conta? Porque tem outras áreas que não sou eu quem faço mais, que não dá mais, obviamente. Então, eu escolhi as minhas batalhas. E nesse mundo de mentoria, o diferencial é você com o seu aluno. Se o aluno ele quisesse um cursinho, ele comprava um cursinho, de maneira pagando, sei lá, no Gran é o quê? R$19,90 por mês de forma recorrência. Ele não quer isso. Quando o aluno ele compra a mentoria, ele quer uma exclusividade. É por isso que a minha mentoria, a gente vai falar sobre isso, sobre a constância e se manter no mercado, porque muitos vão começar, é igual público, muitos começam, mas quantos se mantêm por muito tempo no mercado? Poucos, porque o boca a boca, a fofoca do aluno, isso daí vai matar a sua mentoria ou vai crescer a sua mentoria. Então, eu não perco essa qualidade. Eu tenho um WhatsApp, eu tenho um celular que está por aí só com os meus alunos. Então, isso é muito importante, é você escolher as suas batalhas. E nessa batalha, eu prefiro ter o contato direto com o meu aluno. E eu faço de tudo para resolver, por exemplo, cancelamento. Quando o aluno, às vezes, ele quer cancelar em até 7 dias, o que que eu faço? Oi, ligo para o aluno e falo, oi, o que foi que aconteceu? Por que que você está cancelando? O que que foi que aconteceu? Fala, ah, porque não tem um material tal. Não, tem sim. Aqui, tá aqui. Então, poxa, professor, eu sei do aluno que morreu o cachorro, eu sei do aluno que a mãe está doente, eu sei. Então, isso para mim é um grande diferencial da nossa mentoria, porque é manter esse contato individual. E essa questão aqui, deixa eu só avançando, que se quiser falar, pode. Aqui, já vem a conexão, e é um ponto importante, que é a conexão que eu crio com o meu aluno. Então, assim, isso é muito interessante, porque às vezes a gente vê essas, né, mentorias enormes, né? Às vezes a gente vê, na verdade, nem mentorias, são cursinhos enormes, que o aluno está saturado, foi o que o Marlon falou, o mercado está começando a saturar, né? Tem muito material bom na internet de forma gratuita, tem muito cursinho, tem aulas ao vivo, tem muita coisa. O aluno ele já não procura mais isso, ele procura agora um contato direto, ele quer o seu contato, ele quer falar com você. Então, você tem que gerar essa conexão. Então, você tem que gerar essa conexão com o seu aluno, porque o boca a boca ele vai crescer. Então, como você cria essa conexão? Seja para a pessoa que ainda não é o seu aluno, que é o seu foco também, então você tem que focar tanto nos seus alunos, quanto para aquele que não é o seu aluno. Você vai mostrar os seus bastidores, isso gera conexão. Lembrando mais uma vez que a pessoa ela não compra um robô, ela não compra uma imagem. Você tem que mostrar que é um ser humano, você tem que mostrar suas fragilidades, você tem que mostrar ali o seu posicionamento, os seus bastidores, a sua rotina, sua opinião, gente, é muito importante. Você se posicionar.
As pessoas que não se posicionam, eu digo não se posicionar, você é Lula ou Bolsonaro? Não é sobre isso, tá? Não é sobre este tipo de posicionamento. É sim, as pessoas querem saber o que você acha sobre determinado assunto, lembrando do seu nicho. Dificilmente você vai entrar no meu Instagram e você vai ver eu falando sobre política, eu falando sobre bolsa de valor, não, eu falo sobre o meu nicho, aquilo que roda ali o meu ciclo, tá? Então, opinião é você formar a sua comunidade, é você formar pessoas que conectam com você. Vão ter pessoas que vão te odiar. Essas pessoas, elas não vão comprar o seu produto e você não está querendo mudar a opinião delas. Pelo contrário, para elas ali, ela é insignificante para você. Vão ter pessoas que não vão gostar de você, vão ter pessoas que não vão gostar da sua opinião, vão ter pessoas que vão duvidar de você. Isso vai existir em qualquer momento. Isso você não pode perder o seu foco e perder o objetivo com isso. É muito importante, é melhor você se posicionar e perder alguns compradores do que você não se posicionar e não ter nenhum comprador. Então, quando você já conta a sua história, você já conta a sua aprovação, vão ter pessoas que não vão gostar de você de forma, assim, espontânea. E é sempre, eu falo bom dia, vai ter gente, bom dia para quê? Bom dia para quê? Pessoas que estão discordando do meu bom dia. Então, assim, eu prefiro ganhar novas pessoas, ganhar pessoas novas no meu Instagram, reafirmar antigos compradores, desculpa, seguidores, reafirmar a posição. Tem pessoas ali que me seguem há mais de 6 anos. E hoje compraram o meu produto. Hoje compraram a mentoria. Então, veja, a pessoa me seguiu 6 anos para poder comprar o meu produto. E você tem que ter essa ideia. Sempre ali criando realmente essa conexão. Depois de muito tempo, a pessoa comprou o meu produto. Então, veja só que interessante. Então, todos os dias você tem que estar gerando aquela conexão. E essa conexão, gente, você não precisa imitar fulaninho de tal. Essa conexão só vai existir quando você criar a sua própria personalidade, porque senão você não consegue sustentar isso por muito tempo. Aquela pessoa que cria personalidades, cria conexões, você não sustenta isso por muito tempo. Eu sou do jeito que eu sou desde quando eu criei o meu Instagram. Eu falo do jeito que eu falo aqui com vocês, obviamente eu mudei minha postura, minha dicção, meu jeito de falar, meu jeito de... Mudei, mas do jeito que eu falo hoje é do jeito que eu sempre falei, porque essa sou eu. Eu criei várias conexões no meu Instagram e eu gosto, você não precisa ser desse jeito. Por exemplo, eu gosto de mostrar meu dia a dia, gosto de mostrar um pouco da minha rotina, eu gosto de mostrar o que eu faço, eu gosto de mostrar meu cabelo, eu gosto de mostrar minha academia, eu gosto. Você não precisa fazer isso, mas eu gosto. Porque eu acho que eu gero mais conexão assim. Eu gosto, por exemplo, de falar do Guru do Amor. Todo mundo já sabe que sexta-feira eu vou fazer o Guru do Amor, que eu falo sobre dicas de relacionamento. Muitas pessoas começaram a me seguir por conta Eu disso. amo, tá, Lari? Só para você saber. É o quê? Carol aqui. Carol Baia. Eu sou o Guru do Amor. No meu tem um papo calcinha também. Elas se amarram. Então são conexões que você vai criando e lembrando, você não precisa. Tem gente que não gosta, né? Não, eu tenho que mostrar meu dia a dia. Não precisa, mas você precisa gerar conexão de alguma forma. Você precisa se conectar com aquela pessoa de alguma forma, para que você possa, de fato, ali fazer com que a pessoa compre. A gente mais nada quer que a pessoa comprar o seu produto. E a pessoa só compra aquilo que ela, de fato, se identifica. Eu só compro uma roupa se eu gostei daquela roupa. Eu só compro um sapato se aquele sapato cabe em mim. Só compro uma bolsa, enfim. Eu só compro qualquer coisa se aquilo se conecta comigo. É a mesma coisa a mentoria. É a mesma coisa o seu Instagram, as suas redes sociais. Você precisa de algum... Por exemplo, sei lá, eu gosto de caminhada, Larissa. Fala sobre caminhada. Eu gosto de correr. Fala. Porque pessoas que gostam de correr vão se conectar com você e é mais fácil você vender. E outra coisa, não queira agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Saiba que as pessoas elas vão te criticar. Uma vez eu quase desisti de tudo, porque eu recebia muitos comentários, não muitos, mas eu recebia comentários, eu até tratei isso na terapia, porque quando eu comecei nas redes sociais, você se expor
dá medo. Eu ficava morrendo de medo de me expor. Era muito difícil eu, né, colocar o meu rosto à tapa e principalmente receber críticas de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E as pessoas falavam da minha família, colocavam em xeque o meu concurso, colocavam em xeque, será que essa menina passou mesmo? Será que essa menina não foi fraude? As pessoas colocavam em xeque exatamente isso. Falavam até da minha família, falava da minha sobrinha, falava do meu pai, falava da minha mãe. Ficava assim, gente, não. E eu ficava possessa com isso. E do jeito que eu sou, eu ia lá e eu xingava a pessoa de volta. Foi quando eu tratei da minha mentoria, ou, desculpa, na minha terapia. A minha psicóloga falou, isso tem uns 5 anos, isso me marcou muito. A minha psicóloga falou, Larissa, você recebe 100 elogios. E, de fato, eu recebia muitos elogios na minha mentoria. E um elogio só, você desestruturou a sua vida, desestruturou, abalou o psicológico. E eu, de fato. Então, a gente, às vezes, leva a crítica, né, de uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu, e aquilo ali pode desestabilizar. Então, cuidado com isso, não leve. E todas as críticas que eu recebo dos meus alunos, eu levo muito em consideração. E vai ter pessoas que irão comprar o seu produto e não vão gostar da sua mentoria. E vão falar mal da sua mentoria. Tá tudo bem. Ou você vai levar aquilo para o lado positivo ou aquilo para o lado negativo. Tanto é que eu faço pesquisa de satisfação a cada 6 meses na minha mentoria. É pesquisa de satisfação oculta. E eu falo, pode descer o cacete, pode falar o que vocês quiserem. E os alunos metem mesmo. Mas é muito bom. Eu só evoluí através da pesquisa de satisfação. Eu só consegui melhorar e saber o que o meu aluno queria através da pesquisa de satisfação. Então, receber crítica, você tem que saber como você vai lidar com essas críticas. Vai ser para o lado positivo ou para o lado negativo? E por muito tempo eu resisti a isso. Falava, não, você que não sabe estudar, você que não sabe não sei o quê. Não, aí eu comecei a perceber que eu teria que melhorar muita coisa. E melhorei muita coisa depois da pesquisa de satisfação. E muita coisa também eu aprendi levando ali tapa e tapa realmente ali no Instagram. As pessoas do seu trabalho vão falar de você, as pessoas vão começar a te chamar de blogueirinho, blogueirinha, as pessoas vão começar a duvidar da sua capacidade. Então, ela não trabalha, já que ela está nas redes sociais, ela nem trabalha, né? Então, ela não é uma boa delegada, ela não é uma boa professora, porque ela está nas redes sociais. Vão falar, mas assim, você leva isso, ou você descarta isso da sua vida, ou você leva em frente o seu propósito. Então, são conexões que vocês vão gerando em relação às redes sociais. E, gente, aproveita as redes sociais. É uma coisa assim que você não paga nada pelas redes sociais, e ali é uma vitrine para o seu produto. Então, aproveita, né? Aproveita o quanto que isso é interessante. Aproveite isso de maneira mais intencional. Tudo, absolutamente tudo que eu posto é porque eu vou vender. Pode ter certeza que eu vou vender. Nada, eu não posto um selfie se não seja de maneira intencional. Eu só utilizo, eu acho que tem aqui o que eu falei, o próximo aqui. Eu só utilizo o meu Instagram e as minhas redes sociais para vender. Eu não utilizo mais para nada. Então, se eu postei uma roupinha, se eu postei um treino, se eu postei um livro, eu vou puxar um gancho para vender. Eu estou criando conexão com aquele tipo de pessoa. Tem gente que me seguiu porque eu posto o livro que eu estou lendo, o livro do mês. Professor, eu te segui, eu gostei de você porque você está lendo o livro. Então, trate o seu Instagram como trabalho. O meu Instagram, depois que eu entendi isso, depois que eu entendi que o meu Instagram é o meu trabalho, tudo mudou. No início, eu não tratava como se fosse o meu trabalho. No início, eu falava muita coisa, eita, mas eu falei muita besteira, eu postava muita coisa, besteira, e eu comecei a pensar, gente, faço isso no meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui no meu Instagram? Eu não trato o meu trabalho desse jeito, com desleixo. Eu vou todo dia no meu trabalho, por que eu não estou postando todo dia? Por que eu não estou interagindo todo dia? Meu trabalho eu não faço isso. Se eu faltar, provavelmente, no meu trabalho, isso vai dar ruim. Por que eu estou fazendo isso no meu Instagram? Foi quando eu comecei a me posicionar de maneira completamente diferente. Então, hoje, o meu Instagram, vocês podem ter certeza que se eu postei alguma coisa, é porque eu estou trabalhando, eu estou gerando uma conexão, se eu estou viajando, eu falo assim, eu vou mostrar isso daqui e vou puxar o gancho para minha mentoria. Então, é algo nesse sentido. Então, o meu Instagram, ele é o meu trabalho.
acabou, não posto mais nada que não seja intencional. E o Instagram é uma máquina de vender. Hoje, a gente tem mais de 2 mil alunos, eu estava fazendo as contas, provavelmente já passaram mais de 10 mil alunos no nosso método Triad, provavelmente a gente já faturou, sei lá, quase 10 milhões, não é à toa. Se não fosse o Instagram, se não fosse as redes sociais, se não fosse o YouTube, provavelmente eu nunca tinha atingido esse patamar, provavelmente eu nunca atingiria esse valor sendo servidora pública. Então, o Instagram, ele é uma máquina de vender. Aproveite isso, aproveite de fato isso. Então, postar com metas, não com ansiedade de likes, você postar com foco no processo, a gente está ali postando caixinha de pergunta e ninguém pergunta, a gente está ali postando e não tem engajamento, mas é rotina de conteúdo. Então, stories todos os dias, Larissa, todos os dias, todos os dias. Você não vai no seu trabalho todos os dias, não vai no sábado e domingo. O Instagram é a mesma coisa. Eu posto todos os dias. E eu vou até me abrir aqui para vocês. Mês passado, desde o início do ano, eu estou com problemas familiares, problemas mesmo familiares. Só que em nenhum momento eu deixei isso transparecer no meu Instagram. Eu estou com problema familiar, estou passando por dificuldade familiar, mas todos os dias eu posto. Quantas vezes eu estava ali chorando, limpei minhas lágrimas, respirei fundo. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui passando aqui para falar sobre o novo lançamento, nova turma amanhã, tá? Encontro vocês. E pronto. Mas eu estava lá me posicionando, falando, porque quem não é visto não é lembrado. E eu sempre lembro do meu propósito. Qual que é o meu propósito? E sempre isso faça, lembre-se também, se for só pelo dinheiro, não faz. Você vai ficar aí 1 ano no máximo. Só pelo dinheiro você não fica. Então, stories todos os dias, Reels, eu sei que é difícil fazer Reels 3 vezes na semana, mas começa com 1, começa com 2. Lembre-se, né? Sempre quando você for fazer alguma coisa, gravar alguma coisa, pensa lá na frente. Isso aqui vai virar um Reels. Então, quando você for fazer caixinha de pergunta, já vai intencional. Eu vou responder essa caixinha de pergunta para virar Reels. Eu vou responder isso daqui para virar um vídeo. Então, toda vez eu faço isso. Então, stories todos os dias, isso vai aumentar o seu engajamento. Cria um canal no YouTube, né, com aulas, vídeo gravado, treina você falar. Eu sei que às vezes você é tímido, você começa a perder essa timidez, dando aula gratuita mesmo, abre as caras, abre aqui o seu computador e vai lá, gente, ó, hoje eu vou dar uma aula de processo penal, enfim. E você vai treinando, você vai ter um treinamento ali. Hoje você só consegue falar bem se você treinar, não adianta, tá? E quadro com personalidade. Então, crie quadros, né, que a pessoa marque. Então, a pessoa olha assim, Guru do Amor. A pessoa já sabe, é a Larissa, é o Guru do Amor, né? Então, é Larissa. Porque é um quadro marcante, é um quadro com a minha personalidade. Então, crie gírias, crie a sua linguagem, né? Tem que ser de acordo com você. Você criar uma comunidade. Fala assim, oi, meu filho. Oi, meu filho, minha filha. É do jeito que eu falo com os meus alunos. Oi, meu filho, tudo bem? Então, eu criei esse linguajar com os meus alunos. É meu. Você cria o seu. É a sua personalidade. Por isso que eu falei, coloque desde já a sua personalidade, porque se você inventar um personagem, se você inventar alguma coisa, você não sustenta esse personagem por muito tempo. A sua mentoria vai durar 6 meses, 1 ano no máximo, depois você fala, quer saber? Isso aqui não é para mim, não. Então, realmente, você tem que criar com a sua personalidade e rotina. Se você não fizer isso daqui, não vai. Você não vai ter comprador para sua mentoria. Se você não criar uma rotina, e isso aqui, vocês, vai ser o pior, né? Vai ser assim, sério, Larissa, eu tenho que todo dia aparecer? Se você não aparecer, não dá para você aparecer hoje e sumir daqui 3 dias. Você ainda não está nessa posição. Na posição de, eu posso sumir por 1 mês, eu posso sumir por 1 semana, posso fechar meu Instagram por 1 semana. Você ainda não está nessa posição. Então, você conte. E isso é rotina, tá, gente? Devagarzinho você vai criando a sua própria rotina. Eu vi aqui que já tem perguntas, né, em relação à equipe. Já vou mostrar para vocês aqui a equipe. Marlon, já estou terminando, tá, Marlon? Narrativa de venda, então, você tem que mostrar que você tem que, hoje, né, você tem que vender sem parecer vender.
Aí você fala, meu Deus, como isso é difícil. E, de fato, hoje você não pode transparecer que você está vendendo algo. É por isso que quando você faz um vídeo, tem que ser intencional. Quando eu, por exemplo, eu viajei agora, eu fui para Ilha Grande. Eu ia vender. E olha que eu fiquei lá, sumi no mundo, mas eu não fiquei sem vender. Essa semana que eu viajei, eu não fiquei sem vender. Mas o que eu fiz de maneira intencional? Estou aqui viajando, gente, graças a Deus, estudei para isso aqui, hein? Estudei para isso aqui. O aluno, puxa, queria estar estudando para viajar. Então, tudo é intencional. Mostrei lá eu nadando no mar, não sei o quê. Gente, vou abrir minha turma, hein? Tá vendo que é intencional? Tudo eu viro uma narrativa para venda. Então, mostra o seu caminho, mostra a sua transformação, conecte com a dor, com o público. Então, assim, como mais uma vez eu falei, seja ser humano, não seja robô. Então, às vezes eu conto um assunto, por exemplo, esse dia eu falei que meu cabelo estava caindo. Veja que eu estou gerando conexão com aquela pessoa, eu estou gerando a Larissa tem a mesma dor que eu, ela é o mesmo ser humano que eu. Eu conto a minha história, por exemplo, gente, eu pegava ônibus, todo dia eu ia para a faculdade de ônibus. Não precisa ser sofrido, não, tá? Não precisa contar, meu Deus, mas você tem que compartilhar alguma coisa para que possa conectar com aquele futuro comprador, tá? Então, são narrativas de venda, que isso vai sendo automático, tá, gente? Você vai passando o tempo e acaba que isso vai virando natural. Aí tem aquecimento de venda, você não pode chegar simplesmente, gente, lancei minha mentoria, tá? Hoje vou abrir. Não, não é assim. Você tem que criar uma narrativa de venda, você tem que preparar o seu público, às vezes eu faço uma preparação de 7 dias, ou de 15 dias, eu vou toda preparando o meu público para uma venda. Então, por isso que preparar o seu vídeo, conta narrativas, conta história, sobre você, né? Histórias reais, com emoção, para que você possa ali gerar o aquecimento da sua venda. Não queira começar agora, fez a Tutory, assinou a Tutory com o Marlon e amanhã você vai querer lançar sua mentoria. Ninguém vai comprar. 0 compradores, tá? Não é assim que funciona. Pense sempre como se fosse comprador. Então, vem a rotina, lançamentos mensais. Eu sempre faço lançamento por mês, um lançamento por mês da minha turma, e lançamento perpétuo. No início, eu fazia um lançamento por ano. Eu comecei fazendo de 6 em 6 meses. Então, eu fazia um lançamento por ano. Então, é por isso que dava muito público. Então, eu lançava em janeiro e depois eu lançava só em dezembro. Então, dava muito público. Mas depois eu fiquei não dava certo, porque eu estava perdendo dinheiro. E aí, eu comecei a lançar todo mês. E depois, agora, já vai fazer mais ou menos um ano, que eu vendo todo dia. Então, já parei de lançar só mensal e vendo todos os dias. Hoje, se você quiser comprar minha mentoria, você vai comprar e tem a gente ali para vender para você. Então, eu faço lançamento mensal, eu acho muito interessante você fazer lançamento mensal para gerar uma nova conexão, um movimento. Então, todo lançamento é um tema novo, todo lançamento eu gero, por exemplo, agora nós tivemos janeiro recorrente. Então, eu lancei a recorrência. Agora, fevereiro, foi escola de delegados, foi uma nova escola, foi um novo tema. Agora eu vou fazer outro lançamento, vai ser um novo tema. Então, para gerar um movimento, é como se fosse uma novela, sabe? Então, você tem que ter um acontecimento para poder gerar ali venda. E o perpétuo, eu vendo todos os dias. Então, todo dia eu estou ali no direct, todo dia eu estou fazendo conteúdo estratégico, eu faço tráfego pago inteligente. Então, hoje eu tenho uma equipe que me auxilia nisso daqui, já vou falar da questão da equipe. Então, tudo isso de maneira estratégica. E vale a pena você fazer lançamento mensal e vender todo dia. Hoje, gente, vende todo dia, tá? Hoje, se alguém quiser comprar sua mentoria, você vende a sua mentoria. E monta o seu time. Aí que vem o bizu do negócio. Aqui que vem uma parte muito interessante. No início, era só eu e mais uma pessoa. Então, sempre foi, tá? Eu e uma única pessoa. Então, com 600 alunos, 1.000 alunos, era eu e mais uma pessoa. Foi quando chegou num momento da minha vida que eu falei assim, ou eu vou ou eu racho. Já viu aquela expressão? Eu vou ou eu racho. Foi nesse momento. Ou eu fico com eu e mais uma pessoa, e fico aqui com os meus aluninhos, e tá ótimo, eu tinha 200 alunos, né? Cheguei a 200 alunos, 300 alunos, 600 alunos, às vezes bati ali, e aí tá ótimo. Ou eu cresço, ou eu viro uma empresa de verdade.
Então, foi quando eu cheguei nesse Lean. E aí foi quando eu contratei uma equipe de marketing. Eu sempre fiz, gente, os meus lançamentos em casa. É exatamente aqui que vocês estão vendo. O meu lançamento não tinha nada produzido. Então, por muito tempo, eu fiz aqui, ó, ligava a minha câmera, gente, ó, turma aberta. Então, por muito tempo, eu não tive nada de equipe master, nada. Então, dá para você fazer isso tranquilamente, mas vai chegar no momento em que você vai precisar delegar certas coisas. Foi quando eu precisei fazer isso. Exemplo, eu senti necessidade de edição de vídeo, eu precisei contratar edição de vídeo, especialista em tráfego pago, foi quando eu comecei a patrocinar alguns vídeos, estrutura de lançamento. Então, isso tudo, eu senti uma necessidade de criar uma estrutura maior. Um suporte para os meus alunos. Então, hoje, eu tenho uma equipe de mais ou menos 10, deu uma reduzida, mas hoje está com 10 pessoas, eu já tive 30 pessoas na minha equipe, então eu dei uma reduzida, porque a gente vai começando a automatizar certas coisas que talvez não seja necessidade. Então, hoje, o que eu vejo de necessário para a minha equipe, por exemplo, é uma equipe para suporte de alunos, tá? Então, o João está aqui, gente. O João, eu acho que muitos de vocês tiveram palestra com ele, tá? Hoje é o João que é da minha equipe. Então, o João, por muito tempo, ele me auxiliou nos lançamentos. Então, era ele que fazia a minha parte de lançamento e eu contratava ele. Você vai ver muitos editores que vai ser 70-30 ou 50-50. Então, tudo que ganhar do faturamento de um lançamento, 50% é da equipe de marketing, 50% é da sua equipe. Alguns são assim, tá? Então, o João, ele entrou na minha equipe, junto com toda a equipe dele, também a gente não era sócio, eu contratava ele, e aí ele fazia edição de vídeo, ele fazia lançamento, ele ficava por toda essa parte de lançamento. E aí chegou um momento que eu e ele conversamos, e aqui em Brasília é muito difícil, você vai ter dificuldade de achar gente boa nisso daí, tem um monte que vai te chamar, mas nenhum é o suficiente que vai entender, principalmente, essa questão do seu nicho, que é o seu nicho de concurso público. Então, foi quando eu e o João, a gente sentou e a gente virou hoje sócios. Então, hoje eu tenho uma equipe fixa de marketing, uma equipe fixa de tráfego, uma equipe fixa de lançamento. Então, hoje eu tenho essa equipe. E tenho 3 pessoas que me auxiliam. Então, eu tenho 3 funcionárias mesmo que auxiliam na parte administrativa. São elas que atualizam material, são elas que atualizam metas, são elas que atualizam o suporte ali com o aluno. Às vezes o aluno tira dúvida, professor, onde está o material tal? Onde está a videoaula? Essas dúvidas, assim, mais administrativa é a minha equipe, tá? Então, para eu não virar refém do meu negócio. Isso é muito importante. Por muito tempo, eu virei refém do meu próprio negócio. Eu não podia ficar doente, eu não poderia tirar férias, eu não podia passar 5 dias fora, que era um inferno a minha mentoria. Por muito eu falei, não, isso aqui não dá, não. Isso aqui eu virar refém da minha mentoria, eu não quero, não. Então, eu precisei contratar uma equipe. Então, hoje, eu tenho uma equipe muito boa, tá? Para nos auxiliar, tá? Nós somos exatamente, o João e a equipe dele é muito boa aqui em Brasília, então, assim, a gente não, é difícil a gente achar, né? Então, hoje nós temos uma estrutura muito boa em relação a isso, edição de vídeo, especialista em tráfego, então, todos aqueles vídeos lá no meu Instagram, de maneira mais produzida, é a nossa equipe de marketing, tá? Então, hoje a gente faz isso. Ah, Larissa, você vê necessidade agora no início? Você tem 2 pontos. Testar de forma da sua casa mesmo, testa fazer lançamento da sua casa, testa fazer o primeiro lançamento para você saber, né? Às vezes a pessoa quer fazer um lançamento gigante, com um monte de pessoas, às vezes nem é. Eu lembro que o meu maior lançamento, eu lembro que eu aluguei o ginásio, não, como é o ginásio aqui de Brasília? Esqueci, o estádio do Brasília. Eu aluguei o estádio de Brasília para fazer esse Mané Garrincha, exatamente. Aluguei o Mané Garrincha para fazer o lançamento, gente, foi o pior lançamento da minha história. Falei, gente do céu, eu achei que ia ser aquele lançamento e eu tive poucas vendas, então assim, às vezes você nem... E um dos maiores lançamentos que eu fiz foi aqui de casa, desse jeito que tá aqui. Então, assim, testa você fazer em casa e tal, e depois você vai sentindo a necessidade de começar a profissionalizar um pouco mais, tá? Então, você já vai começar a ver que precisa de vídeos mais criativos, vídeos mais produzidos, não precisam ser todos os vídeos, a maioria dos vídeos eu faço aqui, mas aí eu sei que quando eu vou fazer o lançamento eu faço mais produção, eu faço algo mais, assim, para dar aquela inovada. Então, a nova era dos mentores mudou. Então, hoje a gente
você olha os mentores, a gente vê que o negócio está ficando um pouco mais diferenciado. Então, o mercado está se profissionalizando, ou você entra nessa oligarquia que a gente fala, ou você será esquecido, ou você começa, né, com conhecimento, né, falta estrutura, se você não começar a mudar isso daí, você não permanece por muito tempo. Então, isso é muito interessante a gente começar a mudar essa nossa perspectiva em relação à nossa mentoria e, principalmente, se manter na mentoria. Porque começar você vai, mas e aí? Será que você vai se manter por muito tempo? Será que você vai ficar de fato, né? Chegar naquele momento que você vai ter 2.000 alunos, 3.000 alunos? Esse é o diferencial, é a constância realmente naquilo que você está proposto a fazer. E uma fala final, já vou passar aqui a fala para o Marlon, e eu falo, gente, não vá só pelo dinheiro. Obviamente é muito bom, o dinheiro é muito bom, né? Você faturar ali um lançamento, você faturou 100 mil, 1 milhão, isso é muito bom, mas não sustenta, não sustenta. Então, assim, tem vezes que eu falo assim, cara, sério, esse aqui, será que é? Mas aí quando você vem uma mensagem do olha, professora, por você eu passei, professora, foi você que me ajudou, aí faz tudo valer a pena. Então, realmente, você tem que ter um propósito a mais do que ser só o dinheiro. Só o dinheiro não vai sustentar a sua mentoria. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui à disposição. Eu vi que teve algumas dúvidas. Não sei se o Marlon vai abrir aqui para as dúvidas, mas eu estou à disposição de vocês. E muito obrigada. Lembrando que nós não somos concorrentes. Eu dei aqui para mostrar para você que o pessoal não vai comprar a mentoria, vai comprar a sua cara. Então, qualquer coisa, podem me perguntar, que eu adoro falar sobre esse tema. Eu não falei nada técnico, porque não sou técnica. Eu falei exatamente o que eu passei, o que eu venho passando e como eu iniciei, e minha jornada que não terminou, pelo contrário. Cada vez mais eu quero me profissionalizar para não deixar a onda me levar. Certo, Marlon? Obrigada, Marlon, pelo convite. Lara, eu que agradeço, viu? Muito bom o conteúdo. Tenho certeza que quem pegou aí um pouquinho do que você falou e aplicar, com certeza amanhã já vai começar a colher os resultados. E é por isso que eu faço questão desses eventos, Lara, porque foi através desses eventos que a gente fazia lá em 2021, 2022, online mesmo. No início dava 10 pessoas, depois foi para 15, depois foi para 20. Hoje, qualquer evento que a gente faz aqui já dá mais de 100 mentores. É justamente ver a evolução dessa galera, é muito por saber que eles estão aqui pegando, anotando a dica. Pô, a Lari falou do conteúdo, pô, tem que gerar conteúdo todo dia. E aí começa a gerar conteúdo, daqui a pouco o aluno começa a comprar e a mentoria começa a crescer. Mas aquele negócio, né, Lari? Não dá para falar tudo numa live aqui de uma... Você não teve nem 1 hora para falar, você teve 45 minutos aqui para falar, né? É muita coisa e é por isso que você vai estar no Mastermind com a gente em junho, né, para estar com essa galera. E passar o dia conversando, fazendo network, trocando ideia, tirando dúvidas. A gente não vai conseguir parar aqui um tempo para tirar dúvidas, porque se mandar que o povo vai ficar aqui contigo até 11h30 da noite, a gente já teve essa experiência uma vez e não dá não, assim, aí fica chato para você, fica chato para mim, que te convidei, que está aqui gratuitamente para ajudar essa galera. Então, eu quero só fechar, Lara, assim, antes de você sair, né, que a gente estava falando, a gente falou praticamente a semana inteira sobre essa questão da oligarquia do mercado das mentorias, que já está acontecendo, né, um grupo pequeno de pessoas que detém a maior fatia dos alunos, e eu percebo, Lara, assim, eu sigo todas essas pessoas, né, os 20 maiores players da Tutor, eu sigo cada um deles, acompanho, aprendo com cada um deles, e eu observo que existe um padrão de comportamento, eu acho que você vai concordar comigo nisso, existe um padrão de comportamento em todos esses grandes players da Tutory, e eu queria trazer os 3 principais que eu observo. O primeiro dele é a questão da prioridade, e você bateu muito nessa tecla, né? Você vê o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E eu vejo que os mentores que não crescem, eles não dão prioridade para a mentoria. A mentoria é sempre um plano B, o cara tá fazendo mentoria, mas ele também tá dando aula, abrindo o curso presencial, tá dando gás no serviço público para ser promovido, e não tem como, assim, você ser bom em tudo. Infelizmente, você precisa priorizar, né? E eu vejo que essa massa, né, esse oligopólio formado por poucos mentores,
Todos eles, todos, sem exceção. Olhei nome por nome essa semana, assim. Falei, caraca, olha só. Se eu entrar no Instagram, vai ter caixinha de pergunta. Se eu entrar no feed, vai ter 3, 4 postagens hoje. E eu vejo, aí quando a gente olha para dentro da mentoria dele, é o cara que se encontra com o aluno a semana inteira, que manda mensagem, o NPS altíssimo, os comentários dos alunos são só elogios. Quando você vai nos depoimentos, os alunos estão tendo resultados, estão sendo aprovados. Ou seja, aquilo é prioridade para ele. Eu nunca vi uma pessoa que está nesse oligopólio e que tem apenas como uma segunda renda. Ah, não é tão importante assim. Pô, o cara está colocando dinheiro no bolso. Aquilo ali é muito mais importante para ele do que até mesmo o cargo público. Não que ele vai deixar de lado. A Larissa não deixou o cargo dela. A Larissa não deixou de ser delegada para fazer um bom trabalho e faturar muito dinheiro. Ela continua fazendo um bom trabalho como delegada. A diferença... Eu faço até um adendo. Pelo contrário, eu faço questão de trabalhar muito bem para não ter problema. Para não ter, porque vão falar, né? Vão falar. Então, assim, trabalhe do jeito certo, trabalhe mesmo, né, no seu cargo, que você, na maioria, são servidores, porque vão começar a colocar, e você trabalha direitinho, e aí você faz, dá para conciliar, né? Dá para fazer essa conciliação. Então, por exemplo, eu cheguei agora do meu trabalho, o que eu fiz? Vou abrir caixinha de pergunta, vou responder 10 minutos de caixinha de pergunta, é interação. E isso aqui que a gente está fazendo é muito importante. Nós estarmos com pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que fazem parte das mesmas dores, que entendem o que eu estou falando, né? Que entendem o que a gente está passando. Então, isso é muito importante. E é isso mesmo. E aí, o segundo padrão de comportamento que observa é a disciplina. Olha o que a Larissa acabou de falar. Ela teve o dia inteiro de trabalho, ela já treinou de manhã, já foi para o trabalho, já foi para a delegacia, chegou, fez o seminário com a gente e agora vai responder caixinha. Olha a disciplina. E amanhã ela vai continuar respondendo caixinha, vai atender aluno, vai dar aula, vai fazer o que tem que ser feito, depois vai para o trabalho de novo. E assim, é uma disciplina que dura desde 2017, 2018, quando ela começou no digital. O problema é que os mentores entram na Tutory, aí eles ficam disciplinados, Lari, por 3 meses, 4 meses. Aí ele fala assim, não, mas eu não consegui ter resultado. E aí ele pega e, né, não, vou parar, vou fazer outra coisa, não está dando certo, estou disciplinado aqui por tanto tempo. Não, disciplina e persistência por muito tempo, né? E o terceiro padrão de comportamento que eu vejo entre todos eles é que todos têm uma mentalidade escalável. Os mentores que é pequenos são aqueles mentores que falam assim, mas eu não abro mão da individualidade, o meu aluno eu pego pela mão. A Lara acabou de falar que 2.000 alunos ela pega pela mão, todos eles. Então isso não é desculpe, você simplesmente está usando isso como um pretexto para você não gerar conteúdo, para você não investir na sua mentoria da forma certa e não aprender. Essa é a verdade. Não tem esse negócio de, não consigo atender 30 alunos, 50 alunos. Não, a Lari está aqui, ela veio aqui e falou, eu tenho 2.000 alunos ativos. E Lari, você falou o número errado. Você falou que teve 12.000 alunos, 10.000 alunos, né? Você já teve mais de 26.000 alunos na Tutory desde 2020. É verdade. Eu tava fazendo... É porque as turmas acabam, né? As turmas acabam e vão entrando novos alunos. Então, antes, né, de entrar na Tutory, antes de entrar na Tutory, a gente... É verdade, exatamente. Isso mesmo, então, muita gente. Você tem noção, Lari, de quantas pessoas que foram impactadas e transformadas com o seu trabalho? Quantas famílias que agora pode dar um plano de saúde para o seu filho, porque agora é um servidor público, que agora não precisa mais colocar o filho na escola pública, agora ele coloca o filho na escola particular, porque agora ele é um aprovado num concurso. Eu sou apaixonado demais por isso, Lari, assim, sério. A minha vida mudou através do concurso, a sua vida mudou, a vida de todos nós aqui mudou completamente. Saiu da pobreza absoluta para um nível de qualidade de vida absurdo. E é por isso que eu sou apaixonado por esse universo, porque quando a gente tem um mentor que cresce, beleza que ele ganha dinheiro, beleza, mas isso é só o fim. O meio é a transformação que os seus alunos vai ter por meio do seu trabalho, por meio da sua autoridade, por meio da sua trajetória que você vai mostrar para ele, vai encurtar o caminho desse cara, né? Mas assim, passando aqui a real para vocês, do porquê que a gente está aqui, a gente não consegue nesses seminários e nos masterclass que a gente faz, entregar todo o conteúdo que a gente precisa. A Lari falou aqui que manda mensagem para 2.000 alunos.
conversa com todos eles, gera conteúdo. O problema é que as pessoas falam assim, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E a verdade é que não tem como a gente destrinchar tudo isso aqui numa reunião de 1 hora e meia. Nem que a gente ficasse 2 horas aqui, não teria como. É muita informação, é muita coisa. A Lari teve que quebrar a cara muitas vezes, teve muita coisa que ela não consegue falar aqui tudo. Eu tenho certeza que ela, para chegar nesse nível de processos bem claro e bem definido que ela falou, para conseguir atender 2.000 alunos ativos com qualidade, gerando resultado e trazendo aprovação para eles, ela bateu muita cabeça. E é por isso que a gente trouxe, o primeiro passo que a gente deu na Tutor foi o Masterclass, que foi uma semana de aula. Aí depois a galera falou, cara, lança o Mastermind, vamos fazer o Mastermind. A gente lançou o Mastermind com o objetivo de trazer um tempo maior de conteúdo, porque 1 hora, 30 minutos não era suficiente, como a gente fazia dentro dos seminários. E aí a gente fez e teve uma experiência. Porque, Lara, eu vou ser bem sincero, sabe quando você lança uma coisa, às vezes fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo, velho. Mastermind, a tutor de negócio online, fazer negócio presencial, não tem nem know-how para isso, cara. Vou fazer uma parada na tora, lancei lá. Quando a gente lançou o link, 15 pessoas pagou de imediato, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou devolver o dinheiro para todo mundo, que eu não vou fazer esse negócio. E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com a galera para restituir, eu falei, não, você vai fazer, se vira, eu não abro mão, quero estar dentro e tal. Falei, caraca, agora ferrou. Porque os eventos que eu conheço, que o pessoal faz aí, gasta milhões de reais, muito dinheiro, e eu não soube nem cobrar esse negócio. Tem Mastermind que é 140 mil, 150 mil, eu pego e cobro 5 mil reais do mentor, aí 15 deles paga, e eu falo, agora eu tenho que alugar espaço, cadeira, comida, para essa galera comer café da manhã, almoço, lanche, vai ter happy hour, e agora vai ter que comprar crachá. Caraca! Fiquei maluco. Eu falei, cara, eu vou ter que ver como é que vai ser esse negócio. E aí comecei e fui. Deu certo. Colocamos ali 23 mentores numa sala, num auditório, e o pau quebrou o dia inteiro e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive em toda a minha vida. Eu já ajudei vários mentores, sentei com 1 a 1, já fiz podcast, já fiz eventos para alunos, mas eu nunca tive uma experiência tão extraordinária como eu tive nesse evento. E por quê? Porque a conexão que existe num lugar como esse é extraordinária. E eu queria, Lari, aproveitar do Luiz. O Luiz é um auditor fiscal da Receita Federal. Chegou lá no Mastermind, assim, cara, o Luiz chegou lá, era uma coisa assim que eu falei, cara, não sei se o Luiz vai dar certo, porque ele tem muito pouco aluno, ele não tem audiência. Cara, vai lá. E aí, o Luiz pegou e entrou, e aí passou mais ou menos umas 3 semanas. Cadê o Luiz? O Luiz tá aí? O Luiz tá aqui na coisa? Tá. Tô aqui, Marcos. Ali, ó. Tá aí, Luiz? Tô aqui, Marcos. Luiz, fala aí para mim. O que você mandou no grupo aquele dia, acho que 1 semana atrás, que você falou lá dos resultados que você teve depois do Mastermind? Pois é, Marcos. Até peço desculpas aí. Tudo bem? Boa noite pra todo mundo. Eu tô aqui no aniversário da minha irmã, saí aqui fora para conversar com vocês. Então, Marlon, estão sendo semanas especiais, né? Nessas últimas, depois do Mastermind, que eu tinha uma expectativa muito grande inicialmente, né? Falei, cara, primeiro evento que eu tô, né, frequentando com outros mentores, conhecendo outros, né? E eu preciso desse contato. Eu moro em Cuiabá, então assim, eu tô isolado aqui. E eu fui, assim, de peito aberto, com uma expectativa alta, e de fato se concretizou. Na verdade, superou muito as expectativas. E assim, eu cheguei com muitas dificuldades, muitas dúvidas, né? E fui conversando com o pessoal, todo mundo me ajudou, a Carol, o Leonardo, o Francisco, a galera, né? Toda troca de experiência, assim, a gente absorvia, eu ficava o tempo todo assim, cara, eu preciso aplicar isso aqui, né? Pegar o celular, anotava. E falei, não, chegando em Cuiabá, vou começar a aplicar. Não dava valor para a criação de conteúdo, né? A Larissa tocou muito nesse ponto. Eu não tinha, eu achava que, não, isso aqui é besteira, eu acho que postar alguma coisa ali a cada 10 dias tá bom, só para manter a rede social, né, rodando. E aí eu comecei, não, todos os dias, postar stories, reels, feed e tal, e aí foi dando resultado, né?
E em 3 semanas ali eu tive um resultado, assim, significativo para mim, né? Porque eu tinha tido até então, em fevereiro, um faturamento de em torno de 5 mil, e em 3 semanas eu tive um faturamento de 20 mil. Então, vendendo praticamente uma mentoria por dia, assim, no 1 a 1, né? Então, para mim foi algo muito significativo, né? E assim, todos, né, os palestrantes, os colegas, os mentores que estavam comigo, né, que a gente troca ideia, a gente fez um grupo também nosso, que a gente troca uma ideia lá bem legal. Todos têm participação nisso. Eu aprendi muito, né? E agradeço a vocês aí por, Show de por bola, toda a parabéns. colaboração. Parabéns, Luiz, parabéns, cara. 20 mil é o Tudo salário de um delegado, de um nosso. auditor, né, cara? É sensacional demais. Teve outra também, que foi a Tuane, que tava... A Tuane é delegada, Lara, igual você, de Minas. É de Minas? É de Minas, Tuane? Tocantins. Oi, Marlon, Tocantins. Delegada de Tocantins. Tava com a gente também, ficou na tuta ali um tempão, né, batendo cabeça, poucos alunos, e eu insistindo com ela. Conta aí, Tuane, como é que foi a tua experiência? Oi, gente, boa noite. Bom, boa noite, Lari, tudo bom? Bom, para começar, só me falar que eu sou do Tocantins, sou delegada de polícia aqui no Tocantins, e eu e o Rafael, meu marido, que também é delegado, nós saímos do Tocantins e fomos para o Mastermind com uma expectativa muito grande, só que o Mastermind acabou suprindo tudo que a gente tinha ali. Eu, inclusive, estava assistindo aqui a palestra da Lari e falei, gente, a Larissa precisa ir para o Mastermind, porque realmente 1 hora e meia não dá para a gente não falar nada. E realmente, assim, o Mastermind conseguiu dar um rumo, tanto para mim quanto para o Rafael, porque nós estamos há muito tempo na Tutory, mas sempre com medos, com essa questão de você ser servidor público, não conseguir colocar em prática a mentoria e ter um suporte tão bom e tão perfeito como é a Tutory e não conseguir organizar tudo isso. Então, o Mastermind, para começar, um Masterclass, né? O Felipe Lessa ali falando também, começou muito bom, e aí veio o Mastermind que abriu tanto a minha cabeça quanto a do Rafael, e fez com que nós saíssemos de lá. Nós saímos no domingo, né? O Mastermind foi no sábado, no domingo eu e o Rafael na estrada ali, colocando em prática, pensando o que a gente ia fazer, e conversamos muito, tanto com o Nelson, tanto com o Marlon, com o João, que são pessoas, né, que é outro mundo, não só eles, mas as pessoas, né, os mentores que estavam ali na Mastermind, Carol, o pessoal do Rumo à Aprovação, que é sensacional. Então, nós conseguimos ver pessoas que estão em outros níveis e que puderam ajudar, tanto eu e o Rafael, e a gente conseguiu colocar em prática que na segunda-feira saiu um edital aqui da PM do Tocantins, a gente conseguiu fazer uma venda de tipo 12 mil reais, sabe? Então, assim, foi muito, muito bom mesmo. É claro que nós temos muito a aprender, muita coisa, mas foi algo que compensou total, e eu tô, Tuane, sabe, eu pagou o indico para Mastermind pessoa, e ainda foi sobrou. realmente muito, muito bom, muito mesmo. Ô, Tuane, deixa eu Conhecer, falar. né, eu acho assim que esse contato é sensacional. Eu não imaginava que seria tão bom assim. A verdade é essa, que supriu todas as expectativas que eu pudesse ter. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu vou ficar aqui no cantinho, vou ouvir, mas ir para um local e saber. É igual a mentoria, né? Como, né, Lari? Nós estudamos e hoje nós passamos para pessoas que ainda não passaram. E hoje, ver vocês, pessoas que já conquistaram tudo que conquistaram, aprender com vocês é sensacional. Eu acho que nós precisamos, mentores estudando, né, aprendendo com outros mentores. Isso é o ápice. Então, foi muito, muito bom. É um ecossistema que a gente está criando aqui que vai voar, assim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente vai colocar 100 professores e mentores no Mastermind de junho. E assim, Tuane, foi muito legal você ter falado, porque assim, a gente cobrou 5 mil reais, né, do Mastermind. Valeu a pena você pagar esses 5 mil reais? Nossa, não foi total. 5, né, que você gastou hotel,
aeroporto, a passagem aérea, seu marido? Exatamente, nós fomos de carro, né? Então, nós saímos do Tocantins, fomos para gastamos esse dinheiro aí, só que realmente compensou muito, muito, muito. Não tem, a conta não fecha, de tanto que eu lucrei. O Marlon, a Tutor, ninguém lucrou, eu lucrei. Foi um lucro agora, meu. foi bom o Juan ter entrado aqui. O Juan tá aqui? O Juan tá aqui? Tá, né? O Juan veio de barco. O Juan veio de barco, gente. Do meio da roça. Inclusive, eu tô no barco agora, viu? Tá no barco? Agora? Nesse exato momento. Pera aí, vê se estão vendo aí. Não, você colocou um papel de parede aí. Aí, ó. Cara, o Juan, tu veio do Pará, do Paraná? Exatamente, eu tô indo pra Ilha de Marajó aqui agora. Caraca, onde eu trabalho. Juan, como é que foi a experiência do Mastermind, cara? Você é policial civil, né? Isso, investigador de polícia aqui do Pará. Foi aprovado em 6 concursos. A Larissa rindo aí, Larissa, né? Nunca viu isso, né? Literalmente, tô rindo que é literalmente no barco. Aí quem não vier, gente, pode acabar a Vitorino, ele veio de lá. 3 dias para chegar. Então, assim, daqui para a capital são 12 horas de barco, 12, 14 horas. E eu vou te falar, foi sensacional. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu já imaginava, né, tendo visto você, Marlon, o Nelson, todo mundo aí, o João, que eu conheci lá também, enfim, todo mundo. E agradecer aí, porque foi realmente incrível a troca de experiências e tudo mais. Deu para ter uma visão do que realmente a gente pode chegar nesse negócio. E outra, não existe esse negócio de, igual a Larissa falou anteriormente, o Marlon também falou, de concorrência, todo mundo aqui se ajudando. Porque, assim, às vezes a pessoa não se conecta comigo, mas se conecta com a Tuane, se conecta com a Larissa, com a Carol, e assim tem espaço para todo mundo. Só que é aquilo que ela falou também, quem não é visto não é lembrado. E agora, eu comecei a observar isso, estou começando a aparecer mais. Inclusive, depois que eu voltei do Mastermind, meu faturamento praticamente dobrou. Então, cara, foi sensacional. Pô, já chegamos aí aos 120 alunos ativos. Então, indo-se em busca de escalar ainda mais. E vamos para cima, só agradecer. E quem não participou, se você não for, só você não vai. Então, bora, cara. Boa. Ô, Juan, tu fez quanto em março? Fala a verdade. Mais de 30. Caraca. E dentro do barco, ó. Eu não tenho que gravar. Então, só não escala quem não quer, só não cresce quem não quer. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Caraca, show de bola. Bora pra cima, Juan. Bora pra cima. Tem o pessoal do Rumo aí, cara, que o Rumo é brabo, né? Os baianos botou no 12. E, cara, o pessoal da concorrência, aqui assim, existe um oligopólio bem pequenininho lá na Bahia, cara, assim, de 2 grandes players. É o Rumo e tem o pessoal do Elite lá. Cara, assim, o Rumo tá botando... Cadê o pessoal do Rumo? O Léo e o... E aí? Aí, ó. Os bichos arretados. Os bichos arretados. Vieram lá da Bahia. Já chega de sotaque, já. Conta aí como é que foi tua experiência, Francisco. Cara, a gente saiu aqui de Salvador, na Bahia, né? Para ir para esse Mastermind. A gente nunca tinha participado de Mastermind, mas digo para vocês que, Marlon, R$5.000 aí foi pouquíssimo, porque a entrega que teve, e a gente saiu aplicando aqui, né? Logo que a gente voltou, a gente já saiu aplicando tudo que tinha lá, e a gente conseguiu praticamente dobrar nosso faturamento, né? O que a gente já tinha já era algo legal, mas a gente conseguiu dobrar nosso faturamento no mês de março, e a gente ainda vai aplicando. A gente já voltou já apertando no 12, aí, como fala o Natanzinho Lima, e digo para você que o valor do Mastermind aí, se a gente pudesse, a gente pagava quantas vezes fosse necessário, porque a entrega que teve lá, o contato, network com o Luiz, com a Carol, com a Tuane, você conhecer pessoas em cada canto do Brasil, saber como é a dinâmica das mentorias dele, o Vinícius que estava lá, antes de entrar na mentoria, quando eu vi no grupo, eu olhei para minha esposa e falei assim, rapaz, quem vai estar lá vai ser o Vinícius, e eu copio todos os memes que ele posta. Aí chegou lá, eu falei com ele isso, que nada. Hoje porque, todo na verdade, mundo está copiando, né? Hoje está todo mundo copiando.
Hoje todo mundo Na copia. verdade, a gente está transformando. Tá tudo certo. Reciclagem, E aí, na reciclagem. verdade, o que ficou foi que hoje a gente já copia com ele sabendo, ele me mandou também, eu tô copiando suas coisas também. E esse mundo de concurso público é isso, tem lugar para todo mundo. Aqui na Bahia a gente tem alguns concorrentes, mas que, em verdade, é todo mundo parceiro ali no final das contas, né? A gente sabe que a concorrência ela fica ali para fora do mundo dos concursos, mas aqui por lá de dentro, a gente sabe que cada um vai se ajudando, a gente sabe que no que precisar e que cada um puder ajudar o outro, a gente vai ajudar. Sejam algumas dicas, várias dicas que a Carol deu, várias dicas que o Luiz, a Tuane, todo mundo que estava lá contribuiu diretamente para essa virada de chave que a gente deu em março aí, e realmente... E tu está com quantos alunos hoje, Francisco? Hoje, atualmente, a gente está com 1.900 alunos ativos. Aí, ó, o brabo. Levou 3 placas para casa, Marlon. A gente levou 3 placas. Apelaram minhas placas. Eu deixei as placas como como é que é? Decoração. Botei de decoração lá no evento, os caras levaram as placas, velho. Falando que minha equipe não levou pra eles. Ainda tem mais, a gente teve uma palestra lá com o Nelson, que foi sobre o custo... Eu não sei falar inglês, não, mas é o sucesso do cliente. Mas essa palestra, ela fala muito sobre o quanto que isso vai retornar para você. E a gente teve o concurso que foi de oficial da PM da Bahia, que aconteceu no mês de janeiro, e o resultado saiu no mês de março. E o retorno que esses alunos tiveram com a gente, porque a gente sabe que o aluno, ele está fazendo um curso, uma mentoria, ele faz o aprovado, ele faz curso com todo mundo, pô. Ele faz curso no curso A, no B, no C, no D, mas na hora de dizer com quem ele foi aprovado, ele vai dizer com quem é aquele cara com quem ele se mais identifica. E o Olho na Vaga, que é um site independente lá, quando você for olhar o resultado desse concurso, o curso que mais tinha aprovado, olha que eu tenho 1.900 alunos, você pega o GRAM aí que tem 1 milhão de alunos, você pega o Estratégia que tem 1 milhão de alunos, mas lá no Olho na Vaga, o curso que mais tem pessoas aprovadas é o Rumo à Aprovação, lá no CFO da PM da Bahia. A gente está com aproximadamente 37% dos alunos que estão acima da nota de corte, que cadastraram lá, acima de Estratégia, de Grande, Alfacone, DSO, de todo mundo. Então, isso é o quanto que a gente entrega para eles e eles retribuem para a gente de reciprocidade. Caraca, brabíssimo, velho. Brabíssimo. Agora, imagina, você que está aqui com 30 alunos, 100 alunos, 200 alunos, está ouvindo, sentado na mesma mesa do cara que tem 1.900, 2.000, 3.000, 4.000, e ele falando assim, ó, eu já estive no seu lugar, eu fiz isso, isso e isso. Gente, isso tem preço não. Isso não tem preço não, de verdade. A gente não faz isso aqui para lucrar não. Sabe onde é que eu vou lucrar com vocês? Na moral, é com os alunos de vocês, gente. Vocês vendendo na Hub, vocês pagando a assinatura da Tutor, e não é com o Mastermind. O Mastermind a gente só paga o custo operacional. Então, assim, Carol, tu tá aí, deve estar... Eu tô doida para comer, cara. Tem inauguração de loja para fazer, diretora de 3 unidades presenciais. Meu Deus, conta aí, Carol, como é que foi tua experiência no Mastermind? Veio do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, com meu sócio, Carlos, não pode estar aqui hoje. Também tem aqui um influenciador meu assistindo, o Emerson Rupp. Cara, conheço o Marlon há 4 anos. Comecei também na Tutor uma vez, né? Com meu primeiro setup, hoje eu tenho 2 setups na Tutor, que um só não bastava, né? Eu precisava de 2. E aí, hoje, como eu falei, sou diretora comercial de um dos maiores cursos preparatórios do Rio de Janeiro, né? O Progressão Educação. A gente tem 3 unidades presenciais. E sim, a Tutor serve para unidade presencial, ela serve para colégio. A gente usa a mentoria hoje para aluno do ensino médio, a gente usa a mentoria hoje para aluno do ensino fundamental. A gente usa a mentoria para tudo. E eu sou tutor pra caramba, tá? Mochilinha aqui, ó, levo para academia todo dia. Ó, kit que vocês vão receber no Mastermind. Mochilinha para academia. Tá aqui, cadê o meu... Perdi aqui meu caderninho. Ah, tá aqui. Já quase acabou. E é tanta anotação boa, meu caderninho, ó, tá acabando já. E aí, tá. E eu lembro que no dia que eu cheguei lá no Mastermind, o Nelson virou para mim e falou assim, Carol, eu quero ouvir depois sua opinião, porque eu sei que muita gente que está começando agora vai aprender, mas eu quero saber se você vai aprender. Já faturou 7 dígitos tantas vezes. Gente, e assim, eu e Carlos voltamos com a cabeça explodida. A gente implementou a Tutor em coisas que a gente nem imaginava. Então, assim, a gente imagina a Tutor, pô, é mentoria, né? Vamos só usar em high ticket. A gente implementou um downsell
só com cronograma, sendo um produto de entrada. E já fizemos 2 lançamentos com a Tutor, chamou Operação Mulheres de Farda, agora em março. Faturamos muito bem. Agora vamos ter a Missão Verde Oliva, que é tudo sobre exército. E assim, 5 mil, né, de um participante. Não satisfeita, levei eu e mais um. E se eu pudesse, né, eu estava lá, só que o Marlon não deixa eu levar mais gente. Porque ele falou, não, deixa só 2 da sua equipe. Eu falei, não, eu quero levar todo mundo. E, cara, tá barato pra caramba. E só um parêntese que eu também, né, quem não estava no Mastermind de novo, viu? Eu tive um problema emocional muito grave, gente. Eu reembolsei uma vez uma turma de 130 alunos. E nesse dia eu vi que o mentor dos mentores, como eu chamo o Marlon, né, ele é uma pessoa humana de verdade. Então aqui vocês não estão numa plataforma que um cara quer vender mentoria para vocês, não. Ele pegou na minha mão e falou assim, eu sei que você vai voltar, eu vou deixar pausado aqui, na hora que você estiver bem, você volta. E agora a gente está com 2 setups, né, Marlon? Vamos para cima. É isso aí, é isso aí. Valeu, Carolzinha. Tamo junto, viu? Beijão. Obrigado. Pessoal, acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Acho que eu não preciso falar mais nada. Essas pessoas, essas pouquíssimas pessoas que tiveram no Mastermind, experimentaram uma experiência extraordinária. Pessoas que vieram de longe. Eu fico triste porque pessoas de Brasília, que estavam aqui do lado, não vieram. Mas quem perdeu foi só eles, né? Foi um momento épico, assim. Ficou tão marcado que eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer isso aqui. Eu preciso voltar a fazer. Não dá para fazer só uma vez. A gente vai fazer todo ano agora. A diferença é que agora, os próximos, com toda certeza, tirando a exceção desse que a gente vai lançar hoje, que é o de junho, né? O encontro de junho, os próximos vai ser acima de 20 mil reais. Porque a gente vai terceirizar, certamente a gente vai terceirizar isso para uma empresa parceira. Eu não consigo tocar Tutor e tocar Mastermind, mentoria, a gente vai terceirizar para uma empresa parceira. Provavelmente pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, mas eu vou estar por trás dos bastidores, dando todo suporte e ajuda, porque eu acredito nesse universo paralelo que a gente está criando de mentorias. Pessoal, de verdade, nós seremos os futuros grandes estratégias no mercado de mentoria. Eu acredito de verdade nisso, e tem mercado para todo mundo. Falta você aprender a fazer do jeito certo, assim como a Larissa aprendeu, assim como o pessoal que está no Mastermind aprendeu, tá aprendendo, está aplicando, e a gente vai criar essa comunidade juntos, onde um pega na mão do outro. Não tem esse negócio de, eu sou concorrente, não. Todo mundo vai crescer. A gente tem 10 milhões de alunos estudando para concurso. O grande estratégia, que são os maiores do país, tem 600 mil, o GRAN, que tem mais número de alunos, né, que o estratégia tem 800 mil alunos. Cadê esses 9 milhões e 200 alunos? Tá aí, havendo navios, esperando o boleto para pagar a mentoria de vocês, esperando vocês lançar um bom conteúdo para pagar a mentoria de vocês. E a Tutor está criando esse ecossistema. Um ecossistema não só de ferramenta, de agora até parceria com estratégia a gente está fechando parceria com Tech Concursos. Então, daqui a pouco os alunos de vocês vão ter desconto absurdo na plataforma de questões do Tech Concursos. A gente criou a Tutory Hub, que é para você hospedar suas aulas, sair da Hotmart, criando um universo para você, uma ferramenta. Nós somos um braço tecnológico para você, e agora a gente está criando esse braço de marketing para ajudar você. Eu sei que é difícil, gente. A Larissa Neves, em nenhum momento ela falou que é fácil. Marketing é difícil, vender é difícil. A gente passou a vida inteira dentro de uma cadeira, estudando numa biblioteca, calado, e agora a gente tem que aprender a falar. Agora a gente tem que aprender gestão de processo. Agora a gente tem que aprender empreendedorismo. Agora a gente tem que aprender funil de vendas. Que diabo é funil? Eu sei direito constitucional, eu sei direito administrativo. Agora eu tenho que aprender funil de vendas. Agora eu tenho que aprender e-mail marketing. Agora eu tenho que aprender tráfego pago. É por isso que essa comunidade aqui, ela precisa ser forte. A gente precisa se unir. E aí, é exatamente com esse motivo, com esse propósito, que eu criei o Mastermind. E a gente vai dar continuidade, mas as próximas turmas não vai ser menos de 20 mil reais. Para quem está aqui na live hoje, por mais que ela tenha perdido o primeiro encontro, você vai ter um desconto absurdo. Você já não vai pagar 5 mil igual a galera pagou. Vocês vão pagar um pouco mais barato, só que vocês vão ter ainda mais 2 encontros online. Semana que vem nós temos o primeiro encontro. Na primeira semana de maio, a gente tem o segundo encontro. E a gente vai ter o terceiro encontro, que vai ser épico. Vai ser épico. Se o primeiro foi legal para quem estava, o segundo vai ser extraordinário. Vai ter buffet,
vai ter música ao vivo, a gente vai pegar um lugar muito melhor e a gente vai fazer a festa. A gente vai fazer a festa porque a gente vai comemorar o início de uma nova era no mercado de mentoria. A gente vai comemorar o início de uma nova era. Então, eu vou soltar aqui o link. Infelizmente, eu tenho certeza que nem todos vão entrar, porque a gente vai precisar limitar a 30 pessoas. Já tem 25, a gente não consegue entregar algo de qualidade para muitas pessoas. Então, eu quero sentar nas mesas de mentoria, fazer hot seat, a gente vai ter encontros online, a gente vai ter muita coisa e não dá para fazer para muita gente. A gente está aprendendo a escalar. Igual vocês estão aprendendo a escalar para aluno, a gente está aprendendo a escalar no Mastermind. Então, não dá para abrir para muitas pessoas. Eu vou limitar hoje, até meia-noite, os 30 que comprarem. Comprou, quem não comprar, a gente vai deixar para o segundo lote, que vai ser depois de junho. Depois de junho, depois que a gente fazer o evento, a gente vai precisar focar nesses próximos 3 meses para a entrega de junho. Depois a gente abre uma nova turma que não vai ser menos de R$20 mil, levando em consideração aquilo que a gente vai entregar, que vai ser de muita qualidade. A data, pessoal, já vamos comprei lá. até minha passagem, tá? A de junho, a minha já tá comprada, meu hotel já tá garantido. E 5 play, gente, muito bom, lá pertinho. Top, Vou lá lá, em olha só. Brasília. A data vai ser dia 7 de junho, tá? O presencial vai ser dia 7 de junho e é o dia inteiro, tá? Vocês estão... Peraí, pessoal. Deixa eu ver o link aqui que vocês estão usando. Deixa eu mandar Vou mandar para vocês aqui de novo. Mas se der algum problema, vocês me chamam no WhatsApp e a gente resolve, tá? O ponto é que a gente vai limitar para 30 pessoas, e aí o primeiro encontro vai ser dia 7 de junho presencial, só que a gente vai ter 2 encontros online prévio, tá? Então, dia 12, semana que vem, a gente vai ter o dia inteiro de conteúdo. O dia inteiro. De 9 da manhã até as 18 horas. Eu acho que o online vai ser também uma experiência da hora, assim, eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Mas a gente vai passar, eu acho que vai ser mais concentrado, assim. Eu acho que no presencial a gente tem uns momentos ali de distração e tal. No online a gente vai estar focado aqui. Eu vou trazer 3 palestrantes. A gente vai dar muito conteúdo, vai ter as mesas de hot seat, vai ter as mesas de mentoria do mesmo jeito que a gente fez no presencial. A diferença é que você vai estar na sua casa, com seus filhos brincando ali, você vai ter horário de almoço, a gente vai parar um pouquinho, mas vai ter 2 encontros online. Então, dia 12 de abril, dia 10 de maio e dia 7 de junho, o pau vai quebrar, que vai ser presencial. A gente vai colocar mais de 50 mentores presencial em Brasília, vai ter banda, vai ter coffee break, vai ter entrega de placas para os que já bateram a meta, o pau vai quebrar e vamos para cima. O online não vai ficar gravado. Gente, tem que ser exclusivo, tem que ser exclusivo. Tem que estar presente ali com a gente. Pessoal, um bônus, na verdade vão ganhar 2 bônus, tá? A galera que comprar hoje, os 30 que ganharem hoje vai ganhar 2 bônus. O primeiro bônus você vai ter acesso à gravação de todo o primeiro evento que você perdeu. Eu recebi hoje um depoimento do Thiago. Que participou do online. Eu ia reembolsar ele, a história do Thiago foi muito doida, porque ele foi o único que comprou online. Eu ia reembolsar, ele falou, não reembolsa não, me manda a gravação. Eu falei, beleza. Aí ele mandou um depoimento hoje. Marlon, passando para te dar o feedback final do Mastermind, conteúdo de altíssima qualidade, me surpreendeu totalmente. Todas as falas dos participantes foram muito proveitosas. Me vi ali em grande parte dos exemplos. Me identifiquei, inclusive, com alguns participantes. Vi que as dores são as mesmas. E o hot seat ali no final foi punk. Eu vou mandar no grupo para vocês verem. Tiagão comprou online e eu disponibilizei a gravação para ele. Você que está entrando hoje, que perdeu o primeiro, você vai receber a gravação e você vai ganhar uma consultoria com a nossa equipe, que é o Nelson, o João e eu. Então você vai ganhar um acesso a uma consultoria com a gente, você que entrar hoje, os 30 primeiros que entrar hoje. Fechou? Pessoal, vou ter que vazar. Lari tá cansada, trabalhou o dia inteiro, gerou muito conteúdo pra gente, a galera tá todo mundo cansado. Vamos pra cima. Obrigado pra você que ficou com a gente até o final. Qualquer dúvida que você tiver, chama no WhatsApp aí, qualquer problema que tiver, a gente resolve. Fechou? Até o nosso próximo Mastermind. Um abraço. Bora! Valeu!